O objetivo dessa aulinha é estudar o triângulo retângulo, né? Não só o Teorema de Pitágoras, que é o que a gente vai ver primeiro, de forma, inclusive, um pouco mais completa do que aquela que a gente viu na aula anterior, né? Polígonos semelhantes e semelhança de triângulo, mas também nós vamos estudar as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Esse carinha é o objeto do nosso estudo nessa aulinha aqui, tá? Tá aqui o triângulo retângulo para você, né? Veja que ele tem esse nome, triângulo retângulo. Por quê? Porque ele tem um ângulo reto, ó, reto ângulo. Por isso, triângulo retângulo. Se não tiver esse ângulo reto, esse ângulo de 90 graus, o triângulo não vai poder ser chamado de triângulo retângulo, tá? O triângulo retângulo tem 3 lados, assim como todos os outros triângulos, né? Ó, tem esse lado maior aqui, né? E esses dois outros aqui, beleza? O lado maior, que é o que eu chamei de A, que é o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus, quer dizer, não encosta no ângulo de 90 graus, esse lado tem um nome que eu acho um nome muito bonito, o nome hipotenusa, né? Já pensou colocar isso numa filha? Não faça isso não, tá? É brincadeira, pois ela cresce e descobre que fui eu que dei a ideia, né? Por favor, né? Não faça isso, tá? Então, hipotenusa, amiguinho. O B e o C, que você tá vendo aqui, ó, que estão encostados aqui no 90 graus, são os catetos. Mais adiante, quando a gente estudar as razões trigonométricas, cada um desses catetos vai ter o nome, né? Que a gente vai avaliar em função do ângulo aqui, tá? Mas isso vem depois, fica de boa, tá? Por enquanto vamos só por aqui, né? Então, tá aqui o triângulo retângulo e as medidas dos 3 lados, A, B e C. O que diz o Teorema de Pitágoras? Que a gente já havia estudado na aulinha anterior. Polígonos semelhantes e semelhança de triângulos, lembra? O Teorema de Pitágoras diz que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Nossa, professor! Assim, ó. Ou o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Bonito, né? Bom, quem é a hipotenusa? Não é o A? Então ele diz o seguinte, ó. O A, a medida A, né, elevada ao quadrado, é igual. Os catetos B e C é igual ao B elevado ao quadrado mais a medida C elevada ao quadrado. Isso aqui que você está vendo é o Teorema de Pitágoras. Perceba uma coisa importante. Quando a gente for trabalhar os exercícios, né, eu vou insistir isso com você. Quem é que fica sozinho aqui de um dos lados? O A, né? Quem é o A? A hipotenusa. Então a hipotenusa sempre fica sozinha. E depois do igual, quem que fica? Os dois catetos, o B e o C, tá? Isso você não pode trocar, beleza? Hipotenusa de um lado sozinha, os catetos do outro, né? Se quiser trocar a ordem aqui, ó, falar, por exemplo, que B ao quadrado mais C ao quadrado igual a A ao quadrado, dá na mesma, tá? Não muda nada, é a mesma coisa, mas perceba de novo, a hipotenusa tem que ficar sozinha, de um lado, os catetos do outro, tá? Então esse é o Teorema de Pitágoras. Em que situações que a gente vai usar esse teorema aqui? Em geral, o Teorema de Pitágoras é utilizado quando você tem um triângulo retângulo em que tem a medida de 2 lados. Aí você quer achar o terceiro. Jogando nessa fórmula, você vai conseguir calcular o terceiro lado que está faltando. A gente vai fazer isso um monte de vezes, tá? Tem exemplos aqui agora que eu vou fazer na lista de exercícios para você praticar, né? Tem bastante coisa, fica tranquilo. Mas em geral é usado nesse caso. Às vezes também, as 3 medidas, os 3 lados são colocados em função de um x ou de um y. Aí também você pode usar o Teorema de Pitágoras, tá? Em geral, essas situações que eu estou falando aqui, tá bom? Então, podemos agora ir adiante e já começar a resolver os exercícios utilizando esse teorema, tá bom? Nosso primeiro exemplo aqui para utilizar o Teorema de Pitágoras, né? Determine o valor de x nos triângulos abaixo, tá? Alternativa A, B e C. Na alternativa A, nós temos 3 centímetros como sendo um dos catetos, 2 centímetros como sendo o outro cateto e a hipotenusa como sendo a medida x, que é o que eu quero. Como é que fica o Teorema de Pitágoras? Diz assim, ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, né? Lembra que a hipotenusa fica sozinha. Então, na alternativa A, quem é a hipotenusa? O x. Então vamos lá. X ao quadrado
é igual, ó, a hipotenusa fica sozinha de um dos lados, tá? Quem são os catetos? O 3 e o 2. Ah, professor, como eu sei quem é o B e quem é o C? Não faz a menor diferença no teorema de Pitágoras, tá? Pode ser que o B seja 3 e o C seja 2, pode ser assim. Pode ser o B2 e o C3, não muda nada, né? Os catetos ficam do outro lado. Então, a hipotenusa do lado esquerdo eu coloquei aqui, agora do outro lado eu vou colocar os catetos, que são o 3 e o 2. Então, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado, tá? Isso é o teorema de Pitágoras. A hipotenusa sozinha de um lado, os catetos do outro, tá bom? Bom, então, x elevado ao quadrado é igual a 9, que é 3 ao quadrado, mais 4. Agora soma, né? 9 mais 4, 13. X ao quadrado é igual a 13, e esse elevado ao quadrado, a gente já viu, isso aqui é uma equação de segundo grau, né? Ele vai na forma de raiz. Numa equação de segundo grau, a gente colocaria o mais ou menos aqui, né? Lembra? Assistiu essa aulinha, não assistiu? Mais ou menos. Só que, como o x é a medida do lado de um triângulo, não pode ser negativa. Como é que uma medida do lado de um triângulo vai ser negativa? Então a gente não coloca o menos aqui, tá? O valor negativo aqui não vai servir pra gente, beleza? Então, a medida x, na alternativa A, é raiz de 13. Como as medidas aqui estão em centímetros, então, raiz de 13 centímetros, beleza? Então, a alternativa A está respondida bem bonitinho para você aqui, beleza? Vamos para a alternativa B, né? Ó, 6 metros, 10 metros e x. Quem é a hipotenusa? Hipotenusa é o maior lado. Aquele lado que se opõe ao ângulo de 90 graus. No caso aqui, o 10. Quem são os catetos? O 6 e o x, né? A hipotenusa de um lado sozinha, os catetos do outro. Essa vez eu vou começar pelos catetos, até para o x ficar do lado esquerdo. Então, esse ao quadrado mais esse ao quadrado é igual ao 10 ao quadrado, tá bom? Sempre assim. Então, olha lá, ó. 6 ao quadrado mais x ao quadrado igual a 10 elevado ao quadrado, né? Hipotenusa sozinha de um lado, os catetos do outro. Agora, se eu fizesse x quadrado mais o 6 ao quadrado, se eu trocasse esses dois de lugar, não mudaria nada, né? Não mudaria nada, 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 tá? Então vamos lá. 6 ao quadrado é 36. Mais x ao quadrado igual a 10 ao quadrado, que é 100. Virou uma equaçãozinha de segundo grau. O 36 vai para lá diminuindo. Então, ele está somando, né? X ao quadrado igual a 100 menos 36. 100 menos 36 é 64. X ao quadrado é 64. A gente aprendeu na aula equações de segundo grau que esse elevado ao quadrado vai para lá na forma de raiz. Normalmente, numa equação de segundo grau, eu botaria aqui o mais ou menos 8, né? Mas como eu falei, no caso de um triângulo, como é que o lado vai ser negativo? Então, raiz de 64, só 8, né? Já direto. As medidas estão em metros, então 8 metros. Beleza? Então, essa é a resposta da nossa querida alternativa B. Vamos para a alternativa C. Isso aí. Com vontade, né? Então, olha lá. 4, 6 e x. Quem é a hipotenusa? O 6. Tá se opondo ao ângulo de 90 graus aqui, ó, né? Quem são os catetos? O 4 e o x. Vou começar pelos catetos, então. 4 ao quadrado mais x ao quadrado igual a 6 ao quadrado, né? Ó, esse é o quadrado mais esse é o quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, beleza? 16 mais x ao quadrado igual a 36. O 16 vai para lá subtraindo. X ao quadrado é 36 menos 16. Isso normalmente é 20, né? Quando a galera faz a conta certo, né? Dá 20. Tá, e esse elevado ao quadrado vai na forma de raiz. Então, x, raiz de 20. Na aula radiciação, nós aprendemos a decompor isso aí, né? A raiz de 20 dá para decompor em raiz de 4 vezes raiz de 5. Tá? Uma técnica mais rápida, né? Porque 20 é 4 vezes 5, não é verdade? 4 vezes 5 é 20. Então, raiz de 20 pode ser escrita assim. Raiz de 4 vezes raiz de 5. Ah, por que você escreve assim, professor?
Porque daí eu posso extrair raiz de 4, né? Que é 2. Então, ó, 2 raiz de 5. Num vestibular, né? Você encontraria a resposta dessa forma aqui, ó. Eles não deixariam raiz de 20. Não é que está errado raiz de 20. É que não aparece assim numa questão de vestibular. Teu professor com certeza vai querer que você faça isso também na prova. Se você estiver estudando aí, né, no ensino fundamental, ele vai querer isso aqui, entende? Então, assim que vai aparecer no gabarito. Então, como não tem medida nenhuma aqui, metro, centímetro, não tem nada, a gente coloca isso aqui, ó, UC, unidades de comprimento. Né? Então, 2 raiz de 5 unidades de comprimento. Essa é a resposta da alternativa C para a medida X que eu estou pedindo, tá bom? Então, está aqui para você a utilização do Teorema de Pitágoras na resolução desses triângulos, tá? Mais uma questãozinha para a gente utilizar o Teorema de Pitágoras. Determine o valor de x nos triângulos abaixo, né? Todos têm um ângulo de 90 graus, então são triângulos retângulo, né? Então veja bem, o que eu vou utilizar? Como a gente tem duas medidas em todos eles, né? Nós vamos utilizar o Teorema de Pitágoras. Então, alternativa A. Vamos lá, vamos trabalhar a alternativa A aqui, para calcular essa medida x aqui. Vamos lá. Então, na alternativa A, quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o 7, né? 7 centímetros. Por quê? Porque se opõe ao ângulo de 90 graus. Quem são os catetos? O x e o 5. Então, os catetos de um lado e a hipotenusa do outro. Lembra? Então, x ao quadrado, que é um cateto, mais 5 ao quadrado, que é o outro cateto, é igual ao quadrado da hipotenusa. É igual a 7 ao quadrado. Tá? Lembra sempre de elevar ao quadrado, beleza? Então, x ao quadrado mais 25 igual a 7 ao quadrado, que é 49, beleza? 25 vai para lá diminuindo, né? Então, 49 menos 25. Isso dá 24. Até onde eu imagino. Aí o x vai ser quem? A raiz quadrada de 24. Dá para decompor? Deixa eu pensar aí. 24, 4 vezes 6. É 24, né? Então vamos abrir a raiz de 24, ó, em raiz de 4 vezes a raiz de 6. Pode ser feito assim. Raiz de 4 é 2. Então ficou 2 raiz de 6. Raiz de 6 não tem o que fazer, porque ficaria raiz de 2 vezes raiz de 3, aí não adianta, né? Não resolve nada. Então essa é a forma mais simples que podemos escrever. Como as medidas estão em centímetros, né? Então a resposta final da alternativa A é essa que você está vendo aqui, ó. 2 raiz de 6 centímetros. Vamos para a alternativa B. Vou começar aqui embaixo, ó. Se não der terminar aqui, eu termino aí em cima. Quem são as medidas da B? O raiz de 10 centímetros. Ah, mas pode aparecer assim na forma de raiz? Pode, problema nenhum. O raiz de 6 centímetros, né? Esses são os catetos, né? Você está vendo aqui. E o x, que é a hipotenusa, porque se opõe a 90 graus. Como a hipotenusa fica sozinha, né? O x vai ficar sozinho de um lado, os catetos do outro. Eu vou botar a hipotenusa do lado esquerdo, tá? Então vou começar por ela. Então o que a gente sabe? Que x ao quadrado é igual a raiz de 6 ao quadrado mais raiz de 10 ao quadrado. Não é assim que a gente aprendeu? Ó, hipotenusa de um lado, os catetos do outro. É só esse cuidado que tem que ter no Teorema de Pitágoras, tá? Bom, a gente aprendeu na aula de radiciação que eu posso cortar esse elevado ao quadrado com a raiz, né? Aqui também, ó. Então ficou simplesmente 6 mais 10. Que dá quanto? 6 mais 10. Como não tem mais raiz, 16. Então, x... Vamos botar aqui bonitinho, né? Ó, 6 mais 10. 16. X quadrado é igual a 16. Como é que eu me livro desse elevado ao quadrado? Como é que vai para o outro lado? Na forma de raiz, não é verdade? Então, o x passa a ser o quê? A raiz quadrada de 16. Quanto que é a raiz de 16? Valor negativo não serve para gente, só o positivo, tá? Raiz de 16 é 4. Então, como as medidas estão em centímetros, ali na alternativa B, né? Então, x é igual a 4 centímetros. Então, essa é a resposta da alternativa B. Bonitinho aqui para você, não é? Então, agora a alternativa C, tá? Vou fazer com verde aqui, ó. Quais são as medidas?
x 4 centímetros e raiz de 2 centímetros. Né? Então, como é que fica aqui? Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o x, que se opõe ao 90 graus. Tá vendo? Então, a hipotenusa sozinha de um lado, x ao quadrado. Os catetos do outro, o 4 e o raiz de 2. Tem que levar ao quadrado. Então, 4 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado. Aqui, ó, corta esse elevado ao quadrado com a raiz, né? Aí fica só o 2. Então, x quadrado é igual a 4 ao quadrado, 16. Mais 2. 16 mais 2, 18. O elevado ao quadrado vai para lá na forma de raiz. Dá para decompor a raiz de 18? 18 é 2 vezes 9, né? Raiz de 9 vezes raiz de 2, claro. Por que eu escrevo assim? Porque o 9 tem raiz exata, né? Tipo, não adiantaria eu fazer 3 vezes 6. Não é que está errado, raiz de 3 vezes raiz de 6. É a raiz de 18 também. Mas é que aí o 3 e o 6 não tem raiz exata. Aí não adianta. Agora, a raiz de 9 vezes raiz de 2 adianta, porque o raiz de 9 é 3, entendeu? É uma forma bem rápida de decompor. Mas lá na aula radiciação, você vai aprender isso melhor se quiser. Usando a técnica da prof, da tia lá também, né? Aquela de abrir o 18 em fatores primos. Dá por 2, aí vai indo aquele negócio, né? Por 2, depois por 3, por 3. É. Ó, raiz de 9, 3. 3 raiz de 2. Lá no ensino médio, nas aulas de ensino médio, que você vai ver, eu faço tudo assim sempre, ó. Que é mais rápido, né? O pessoal está estudando para o vestibular e tal. Então assim é melhor. Então, as medidas estão em centímetros, então centímetro aqui também, né? Então, essa é a resposta da nossa querida alternativa C. X vale 3 raiz de 2 centímetros, tá?